Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Esta é uma republicação integral do episódio 54, publicado originalmente em março de 2025. Não é a primeira vez que visitamos uma sociedade secreta. Ao longo deste podcast já falámos da maçonaria, dos Illuminati e do acampamento das elites em Bohemian Grove. Tratar estes temas levanta sempre a mesma dificuldade. Uma boa sociedade secreta protege-se a si mesma, negando entrada a investigadores, jornalistas e curiosos. O seu secretismo é normalmente proporcional às teorias da conspiração que produz, fazendo com que a falta de informação fidedigna seja compensada por uma avalanche descontrolada de pseudo-informação, que é como quem diz, quanto menos autores legítimos, mais autores malucos. Todas estas sociedades têm a irritante mania de atrair os poderosos, cobri-los com símbolos esotéricos, inventar cerimónias excêntricas e, a seguir, pedir-nos para as deixar em paz, como se a curiosidade natural do não iniciado fosse apenas uma coscovilhice mal intencionada e, por isso, aprender sobre elas é enfrentar o secretismo de uns e a crença desbravada dos outros. Não é fácil. A Skull and Bones, a sociedade secreta de hoje, não é exceção. Os seus membros são gente poderosa, a sua simbologia é assustadora e as suas cerimónias poderão incluir, talvez, quem sabe, banheiras de fezes, caveiras humanas e masturbação coletiva. Mas, acima de tudo, desde há mais de 150 anos que a Skull and Bones mantém um secretismo tão impecável e tão eficaz. Tudo o que sabemos, ou julgamos saber, provém acima de tudo de factoides meio aleatórios, pseudo-relatos de pseudo-fontes anónimas, investigações de jornalistas independentes ou teóricos da conspiração e alegadas fugas de informação. A típica entrada de enciclopédia ou artigo jornalístico sério sobre a Skull and Bones repete os mesmos 12 ou 13 factos conhecidos, e já iremos a eles, mas pouco mais. Tudo o resto é acrescentado com o uso de advérbios como alegadamente ou supostamente. Por isso, quero avisar-vos desde já que fiz o melhor esforço para separar o trigo do joio, mas a história que se segue não é fácil de contar. Vou dizer-vos aquilo em que acredito mesmo, aquilo que não me convenceu e aquilo que só convence alguns, mas não os outros. E o resto ficará do vosso lado. Vamos já às certezas. A Skull and Bones é uma fraternidade académica, estruturada como uma sociedade secreta, localizada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Foi fundada em 1832, mas a sua origem não é bem consensual. É possível que tenha aparecido como uma resposta às rivalidades entre outras sociedades da altura. Outra versão da história diz-nos que William Huntington Russell, cofundador da Skull and Bones, foi estudar para a Alemanha durante 2 anos, fez amizades com sociedades secretas germânicas e levou a ideia de um grupo exclusivo para Yale, além do seu principal símbolo que viria também a tornar-se no símbolo da Skull and Bones, uma caveira e uma cruz formada por 2 ossos humanos. Todos os anos, os Bonesmen, nome pelo qual são conhecidos os membros da Skull and Bones, selecionam 15 alunos de Yale, não 14, não 16, exatamente 15, numa tradição conhecida como Tap Night. O aluno incauto pode estar muito bem na biblioteca ou na cafetaria e, caso receba um leve toque no ombro, um tap, saberá que foi selecionado para a primeira fase de iniciação.
E escusado será dizer que os escolhidos não são pessoas quaisquer. A Skull and Bones seleciona cuidadosamente apenas os mais inteligentes e bem relacionados membros da elite americana, entre filhos de industriais, banqueiros, políticos e dinastias importantes. Segundo alguns autores, a exclusividade da Skull and Bones demonstra-se pelo facto de, a qualquer dado momento, haver apenas 800 membros vivos, mais coisa menos coisa, normalmente pertencendo às mesmas 20 ou 30 famílias ou redes de contactos. E já veremos como este facto contribui, claro, para as teorias da conspiração à volta desta sociedade. A seguir à Tap Night, os iniciados são levados numa visita ao edifício da sociedade, o Tomb, ou seja, túmulo. Um edifício de um andar, de pedra castanha, de inspiração egípcia e com colunas dóricas, no número 64 da High Street, em New Haven, a 1 quilómetro dos edifícios principais da universidade e mesmo nas traseiras da Yale University Art Gallery. Aliás, podem colocar no Google Maps. A fachada do túmulo está bem à vista de todos. O que se passa lá dentro já ultrapassa as certezas e é tema de lendas, rumores e até obras ficcionais. Um dos primeiros a escrever sobre o assunto foi um senhor chamado Ron Rosenbaum, um jornalista e autor conhecido por já ter escrito sobre temas tão variados como William Shakespeare, a possibilidade de uma guerra nuclear ou então a psicologia de Adolf Hitler. Este Rosenbaum foi aluno em Yale nos anos 70 e meteu na cabeça que ia infiltrar-se na Skull and Bones. Num artigo de 1977, descreve assim os rumores que esvoaçavam pelo campus, aproveitando para explicar o contraste entre a seriedade dos membros da Skull and Bones e os rituais que, alegadamente, a sociedade os obrigava a fazer. Podem perguntar a Averell Harriman, futuro secretário do Comércio americano, se há mesmo um sarcófago na cave e se ele e o jovem Harry Stimson e Henry Luce deitaram-se todos nus nesse caixão e contaram todos os segredos da sua vida sexual a 14 Bonesmen. Podem perguntar ao juiz do Supremo Tribunal Potter Stewart se, no ano de 1937, ele se vestiu com um fato de esqueleto e gritou descontroladamente a um iniciado numa sala coberta de veludo vermelho dentro do túmulo. Podem perguntar a McGeorge Bundy, futuro conselheiro para a Segurança Nacional dos presidentes Kennedy e Johnson, se ele lutou todo nu num monte de lama como parte da sua iniciação. Podem perguntar a Bill Bundy ou Bill Buckley, ambos futuros membros da CIA, ou a George Bush pai, que liderou a CIA, se a sua experiência na Skull and Bones foi útil durante o treino para missões clandestinas. Afinal, Spook, a gíria de Yale para membro de sociedade secreta, é também a gíria usada na CIA para espião. Podem perguntar a J. Richardson Dilworth, o Bonesman que agora gera a fortuna dos Rockefeller, quão rica é a Skull and Bones e se é mesmo verdade que cada iniciado recebe uma prenda de $15.000 em dinheiro e uma garantia de segurança financeira para toda a vida. Portanto, as típicas parvoíces adolescentes com um toque de elitismo e alta finança. Estas loucuras até chegaram ao cinema. No filme The Good Shepherd, de Robert De Niro, Matt Damon interpreta James Jesus Angleton, um dos grandes nomes da história da CIA. Na história, Angleton é iniciado na Skull and Bones e a cerimónia inclui ser abençoado por um esqueleto com uma coroa na cabeça, uma luta numa gigantesca piscina de fezes, com outros Bonesmen no topo de uma mezanine a urinar-lhe em cima em grandes arcos de xixi dourado e finalmente um momento confessional no qual Angleton é deitado num caixão e forçado a recordar a sua pior memória, neste caso que quase assistiu ao suicídio do próprio pai e que escondeu da família a carta que este escreveu antes de se matar. Não admira que estas cerimónias tenham sido o principal interesse dos curiosos sobre a Skull and Bones. Afinal, é irresistível e potencialmente marxista imaginar filhos de banqueiros e sobrinhos de políticos à pancada numa poça de cocó. No entanto, é provável que as verdadeiras cerimónias da Skull and Bones não sejam assim tão nojentas e interessantes. Assemelham-se mais à típica partida de praxe ou uma brincadeira de fraternidade.
no que parece ser o estudo mais sério e fidedigno sobre a Skull and Bones, Secrets of the Tomb, Skull and Bones, The Ivy League and the Hidden Paths of Power, a jornalista Alexandra Robbins, ela própria ex-aluna de Yale e alumni de uma das fraternidades da universidade, se bem que não a Skull and Bones, resume o processo de iniciação. O iniciado bate à porta do túmulo, alguém coloca-lhe um saco por cima da cabeça e arrasta-o para dentro do edifício. Primeiro, vai à Firefly Room, a sala dos pirilampos, totalmente às escuras, mas iluminada por cigarros acesos. Depois, levam-no a visitar o interior do edifício, enquanto outros Bonesmans gritam piadas badalhocas sobre a namorada do iniciado e puxam todos os autocolismos das várias casas de banho para simular uma piscina interior. Finalmente, o iniciado é levado ao túmulo interno e é recebido pelos vários cavaleiros da sociedade, vestidos de forma macabra. Diz-nos Robbins. Uncle Toby, o líder da cerimónia, veste um manto distintivo. Um cavaleiro adota o papel de pequeno demónio, vestido com um fato de diabrete. Um cavaleiro, com voz grossa, veste-se de Dom Quixote. Outro cavaleiro, mais velho, usa um fato de papa e senta-se numa cadeira junto à lareira, com um pé apoiado numa caveira de pedra. Um cavaleiro vestido de Elihu Yale, fundador da universidade, senta-se noutra cadeira e segura um livro escrito em grego. E os restantes Bonesmen, mascarados de esqueletos, espalham-se pela divisão e tomam lugar em locais específicos. Toda a gente na sala usa uma máscara. O resto da cerimónia é o que esperamos de uma iniciação secreta, macabra, mas também algo adolescente. O iniciado faz um juramento de secretismo, prometendo nunca revelar a ninguém nenhum dos segredos da sociedade. É forçado a beber sangue, entre aspas, na verdade é um refrigerante avermelhado, tipo Kool-Aid ou Gatorade, a partir de uma caneca em forma de caveira, amigavelmente apelidada de Yorick, uma referência à famosa caveira do Hamlet. Os vários Bonesmen fartam-se de gritar frases em latim e em grego e a fazer barulho. A certa altura, o pequeno diabo atinge o iniciado na cara com a ponta da sua cauda bifurcada. E no final, segue-se um banquete, uma festa que dura toda a noite e, aparentemente, os novos Bonesmen até têm a oportunidade de conhecer o staff que faz atendimento à sociedade secreta e que trata das bebidas, das refeições e da limpeza do túmulo. Mas este ambiente de fraternidade parece contrastar com a temática dos ossos, da caveira e da morte. Afinal, a Skull and Bones leva-se a sério ou não? Na sua simbologia, tal como noutras sociedades secretas, o que não faltam são referências a temas filosóficos. Tal como os maçons têm os seus aventais, compassos e simbologias egípcias e medievais, os Bonesmen atribuem grande importância metafórica à morte. E aqui também encontramos descrições para todos os gostos. Diz-nos Robbins. Imagens da morte estão por todo o lado. Uma frase latina gravada numa parede diz Tempus fugit, o tempo foge, o tempo voa. Dezenas de esqueletos e caveiras, tanto humanos como de animais, cobrem as paredes. Os sinais de exit são compostos por pequenas caveiras. Na cozinha, cada peça está marcada com SBT, de Skull and Bones Tomb. Copos e canecas de todos os tamanhos têm a forma de caveiras. Um Bonesman dos anos 70 explicou uma filosofia da sociedade escondida por trás desta negra decoração. Num local com tendência para o autoengrandecimento, o motif da mortalidade serve para dar perspectiva aos Bonesman. Ele disse-me, a Skull and Bones não é assustadora. Tudo aquilo é um contexto para que os jovens experienciem a finitude da existência. Sempre que olhávamos em volta, lembrávamos-nos que a caveira de um rei parece-se com a caveira de um homem vulgar. Deixamos este mundo iguais a todos os outros. Mas é exatamente na estranha simbologia do grupo, e em particular nesta obsessão com a morte, que encontramos a primeira pista para as teorias da conspiração sobre a Skull and Bones. E aqui vamos ligar imensos pontos diferentes, por isso
Vou tentar trocar tudo por miúdos e simplificar, mas agora preciso da vossa atenção. Então, lembram-se de termos falado na possibilidade de William Huntington Russell, o cofundador da sociedade, se ter inspirado numa sociedade secreta alemã? O Rosenbaum descreve um documento alegadamente escrito por um grupo de alunos de Yale que forçou entrada no túmulo, diz-nos ele. Segundo os autores do documento, numa das paredes, sobre uma pintura de caveiras e símbolos maçónicos, estava pintada uma frase em alemão cuja tradução será: quem foi o louco, o sábio, o pedinte ou o rei? Quer seja pobre ou rico, todos somos o mesmo na morte. Ora, a Robbins, a autora do livro sobre a Skull and Bones, também fala desta frase alemã numa das paredes do túmulo e descreve muitas outras pinturas, gravuras e elementos germânicos no interior do edifício. Ou seja, acho que podemos, com algum conforto, pôr este factoide na coluna das quase certezas. Mas aquela frase em particular, sobre loucos, sábios, pedintes e reis, chamou a atenção de Rosenbaum por outro motivo. Diz ele: imaginem a minha surpresa quando descobri essa mesma citação num livro anti-iluminismo escocês de 1798. A obra, Proofs of a Conspiracy, de John Robinson, publicava alegados certos de manuais dos Illuminati, supostamente confiscados pela polícia da Baviera quando essa sociedade secreta foi banida em 1785. Ok, uma pausa só para relembrar. Estão a ver os Illuminati, os grandes vilões dos teóricos da conspiração, como o Alex Jones e o David Icke, os supostos controladores dos destinos da humanidade? Eles existiram mesmo. Foram uma sociedade secreta, fundada em 1776 por um ganda maluco chamado Adam Weishaupt. Este senhor Weishaupt basicamente copiou a estrutura dos maçons, que na altura eram muito populares, criou a sua própria sociedade e tentou usar os seus iluminatos para se infiltrar na maçonaria e, eventualmente, controlar os governos europeus. Um plano imediatamente descoberto e que levou à ilegalização dos Illuminati por Carlos Teodoro da Baviera. E como é lógico, os fanzocas do podcast certamente estarão recordados que no episódio 2 falámos de 2 grandes livros conspiratórios que sugeriam que os Illuminati não tinham, na verdade, acabado. Continuavam a influenciar a política europeia em segredo e tinham até conseguido provocar a Revolução Francesa. Um desses autores era o abade paranoico, o abade Barruel, e o outro era John Robinson, o tal que cita a frase alemã alegadamente descoberta nos manuscritos Illuminati. Rosenbaum continua: no final da cerimónia de iniciação dos Illuminati, de acordo com Robinson, apontam ao iniciado um esqueleto aos pés do qual está uma coroa e uma espada. É-lhe perguntado se esse esqueleto é um rei, um nobre ou um pedinte. Como o iniciado não sabe responder, o presidente da cerimónia responde-lhe: o caráter de um homem é a única coisa importante. Ou seja, das duas uma, ou a Skull and Bones tropeçou exatamente na mesma simbologia e metáfora sobre esqueletos, caveiras, reis, pedintes e morte, ou então, quando foi estudar para a Europa, em 1830 e pouco, William Huntington Russell visitou uma sociedade secreta equivalente à dos Illuminati, apesar de, na altura, supostamente, os Illuminati já terem desaparecido há praticamente 50 anos. Agora, outro salto. Lembram-se de Bohemian Grove, o acampamento das elites, no qual os homens mais poderosos da América rezam a um deus coruja e simulam um sacrifício humano? Macabro, não é? Estranhamente parecido com as maluquices dos Bonesman. Pois então, ouçamos um teórico da conspiração contemporâneo. Por volta de 1900, a Skull and Bones, em Yale, um culto de morte germânico, tomou conta de Bohemian Grove. Foi aí que Bohemian Grove se tornou o centro. Antes de ele morrer, fiz muitas entrevistas a Anthony Sutton, um conselheiro do senador Frank Church.
Ele dizia que os Illuminati nasceram em 1776 para fazer frente à Revolução Americana, financiaram os jacobinos, financiaram a Revolução Francesa. Depois, enviaram dinheiro do ópio em 1831 para Yale, para dar origem a uma sociedade secreta alemã dos Illuminati, que se tornou uma das sociedades secretas dominantes. Fazem rituais satânicos, entram em caixões, fazem sacrifícios humanos simulados, têm sexo gay, banham-se em fezes. Estas palavras foram proferidas por um dos protagonistas recorrentes deste programa, Alex Jones, neste caso, enquanto participava no podcast do Joe Rogan. Jones está, no fundo, a tecer uma relação já sugerida pelo nosso amigo Rosenbaum e que, entretanto, se tornou mais ou menos consensual no universo das teorias da conspiração. Resumindo, era uma vez os Illuminati. Depois de serem perseguidos, os Illuminati começaram a agir em segredo, nas sombras, mas nunca deixaram de trabalhar. 50 anos depois, um estudante americano chamado William Huntington Russell visita a Alemanha, faz amizade com os Illuminati e regressa ao seu país de origem e à sua Universidade de Yale com uma mala cheia de dinheiro, uma série de imagética germânica e macabra e uma missão: criar a sociedade secreta mais influente dos Estados Unidos. E anos depois, claro, tomou também conta de Bohemian Grove. Ou seja, a Skull and Bones não se trata apenas de uma fraternidade de gente poderosa a fazer coisas esquisitas, incluindo, repito, masturbação em grupo. A Skull and Bones é, na verdade, uma sucursal dos Illuminati, a forma que encontraram de manobrar os destinos da América. É o ponto que une os Illuminati da Baviera, as universidades americanas e o culto a um deus coruja. É o LinkedIn secreto das elites mundiais que encontram nos betinhos de Yale e nos filhos das grandes dinastias americanas os satanistas de amanhã. É, no fundo, uma das mais importantes sociedades secretas do mundo. Mas voltemos a Alex Jones, porque ele falou de um nome específico. Quem será o tal Anthony Sutton, que ele entrevistou várias vezes antes de ele morrer? Anthony Sutton, um escritor, economista e académico inglês, nascido em 1925, parece ter tido uma carreira minimamente respeitável até, digamos, fritar a pipoca. A partir dos anos 70, começou a interessar-se por política externa americana e a descobrir um padrão assustador: é que os americanos pareciam estar em todo o lado. Na sua gigantesca trilogia Western Technology and Soviet Economic Development, bem como na obra National Suicide: Military Aid to the Soviet Union, desenvolveu a hipótese de que os Estados Unidos não tinham tentado derrotar os soviéticos. Tinham, isso sim, contribuído ativamente para o seu armamento e desenvolvimento tecnológico para que os pobres russos se fizessem um inimigo a sério, transformando a Guerra Fria num conflito perpétuo e lucrativo para os industriais bélicos. Em Wall Street and the Rise of Hitler, Sutton teorizou que foram os grandes capitalistas americanos que financiaram o ditador alemão e, por consequência, o nazismo, numa tentativa de impor o que chama socialismo corporativo em todo o mundo. E em The Federal Reserve Conspiracy repetiu os velhos clichês sobre os Rothschilds, os Rockefellers e os banqueiros judeus e o seu controlo da banca americana. No entanto, até aqui o seu vilão era os americanos, ou o Deep State, útil, mas não verdadeiramente satisfatório. Um dia, uma mulher chamada Charlotte Iserbyt, filha de um ex-membro da Skull and Bones, enviou-lhe uma alegada lista de membros da sociedade. E qual não foi a surpresa de Sutton quando reparou que todos os industriais, banqueiros e políticos de que se queixava há anos tinham uma coisa em comum: todos tinham participado nas deliciosas sessões de masturbação grupal dentro do túmulo em Yale. De repente, as teorias da conspiração económicas de Sutton ganhavam um antagonista à altura.
O problema é que quando finalmente escreveu America's Secret Establishment, An Introduction to the Order of Skull and Bones, as suas ideias estavam totalmente desacreditadas e por pouco não caiu no esquecimento. Quem o salvou foi outro grande teórico da conspiração da Skull and Bones, Chris Milligan. Milligan era filho de um ex-agente da CIA, era um autoproclamado orgulhoso teórico da conspiração e editor de livros paranoicos através da Trine Day, a sua editora pessoal. Segundo um artigo da Publishers Weekly, em 1969, o pai de Milligan começou a falar-lhe das operações nas quais participara no Vietnã, nas Filipinas e nos Estados Unidos, envolvendo drogas experimentais e sociedades secretas, a puxar os cordelinhos nos mais altos níveis governamentais. Essa revelação levou Milligan ao estudo das teorias da conspiração como disciplina académica. Com a ajuda de outro editor, um designer gráfico e um administrador em part-time, Milligan resgatou do esquecimento vários autores que não encontravam editoras mainstream para as suas paranoias. Os títulos do seu catálogo incluem pérolas como Barry and the Boys, The CIA, The Mob and America's Secret History, The True Story of the Bilderberg Group, From an Office Building with a High-Powered Rifle, One FBI Agent's View of the JFK Assassination, Black 9/11, How Cutting-Edge Technology Was Used Against the American People on September 11, 2001, e finalmente, claro, America's Secret Establishment, An Introduction to the Order of Skull and Bones, do nosso amigo Anthony Sutton. A colaboração entre os dois não podia ter corrido melhor. Milligan é inegavelmente o maior fanzoca que Sutton já encontrou na vida, tanto é que a sua editora publicou não só a obra original de Sutton, como também o segundo mais significativo livro conspiratório sobre a Skull and Bones, Fleshing Out Skull and Bones, Investigations into America's Most Powerful Secret Society. A obra é, na verdade, um esforço coletivo, mais de 600 páginas de artigos, ensaios, entrevistas e newsletters de 6 autores diferentes, incluindo o próprio Chris Milligan, o Anthony Sutton, claro, e até a Charlotte Iserbyt, a tal senhora filha de um bonesman que deu uma alegada lista de membros da Skull and Bones a Sutton. O índice revela-nos logo de que tipo de livro se trata. Há capítulos para todos os gostos, como Everything You Ever Wanted to Ask But Were Too Afraid to Know, Secrecy and Our Constitution, Whom Do They Serve, Black Market Bones, Who Financed Adolf Hitler, Skull and Bones, The Racist's Nightmare at Yale e o meu favorito, Mind Control, The Illuminati and the JFK Assassination. Mas apesar dos vários autores e artigos, Anthony Sutton surge como o Dumbledore dos investigadores da Skull and Bones. Milligan desfaz-se em elogios ao seu mestre, enchendo o livro de informação reciclada diretamente do America's Secret Establishment. E os dois são claramente bons amigos. Sutton, Milligan e os outros autores acreditam mais ou menos na mesma teoria da conspiração. Parte dela já conhecemos. A Skull and Bones foi inspirada pelos Illuminati e fundada nos Estados Unidos para ganhar controle sobre o país. No entanto, não ficaram por aqui. A partir de meados do século XIX, e em especial no século XX, os membros da Skull and Bones podem ser encontrados nas sombras dos grandes acontecimentos históricos americanos. Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial, a criação da CIA, a morte do JFK, o Watergate, a Guerra do Vietnã e até o 11 de setembro. Os Skull and Bones dominaram presidentes, senadores, agências governamentais, recrutaram centenas de agentes em Yale e levaram-nos para a CIA e para o FBI, usaram controle mental e drogas experimentais para criar assassinos e mercenários e, através das suas cerimónias secretas e juramentos de secretismo, e esta parte é a mais importante, criaram uma rede de fidelidade entre os vários tentáculos do seu povo,
garantindo que a verdadeira lealdade dos Bonesmen era para com as intenções de outros irmãos e não com a constituição do seu país ou o seu povo. No fundo, a Skull and Bones está para os Estados Unidos como os Illuminati estão para todo o mundo. Exatamente o que os seus fundadores tinham sonhado. Mas o exemplo prático mais querido de Sutton e Milligan é uma dinastia em particular, que aliás nunca ficou nas sombras e todos conhecemos. A família Bush, cujas 3 gerações andaram mesmo em Yale e pertenceram mesmo à Skull and Bones. E aqui é difícil separar o trigo do joio, porque Sutton cita muitos dados factuais, mas transforma-os em evidências de uma conspiração aterrorizadora. O Prescott Bush, o avô, foi mesmo um dos diretores da Union Banking Corporation, que por sua vez fez negócios com um senhor chamado Fritz Thyssen, um dos financiadores iniciais do Hitler e do Partido Nazi antes do começo da guerra. Mas nas palavras de Sutton e alguns dos seus colegas, Prescott Bush enriqueceu com os nazis e um dos artigos do livro até sugere uma relação direta entre a sua fortuna e Auschwitz. George H. Bush, o pai, além de presidente, foi também diretor da CIA, mas para Sutton e companhia esteve envolvido, por exemplo, na morte do JFK, organizada pela sociedade secreta Skull and Bones como um ritual de sacrifício humano em larga escala. E ao pronunciar sobre George W. Bush, o filho, a terceira geração de Bushes, a dominar a América e a servir os imperativos satânicos da Skull and Bones, Sutton acaba por fazer um resumo perfeito da sua mega paranoia, em tudo semelhante a tantas outras teorias da conspiração que já visitamos. Numa palavra, a nossa função, nós, escravos, é trabalhar para o mestre. Vejam Bush e Cheney como o mestre e eu e vocês como escravos, e tudo fica claro. O nosso trabalho é obedecer. O trabalho deles é roubar e usufruir do produto do seu roubo. O Estado é o veículo que usam para roubar de forma legal. O Estado é o mestre e nós devemos ser escravos obedientes. Bela extorsão, se conseguirem mantê-la. E esta é a função de Bohemian Grove e da Skull and Bones. Inteligente, não é? Andam todos a pensar republicanos ou democratas, enquanto a verdadeira ação se passa no outro lado. A história da família Bush culmina em 2002, quando Sutton escreve sobre o 11 de setembro, um evento que, estranhamente, ele descreve como praticamente esquecido a não ser pelos familiares das vítimas, o que, além de ser mentira, não abona muito a favor da sua forma um bocadinho distorcida de analisar o mundo. Quando é que o 11 de setembro alguma vez esteve esquecido? Para Sutton, o 11 de setembro foi, obviamente, um inside job, instrumentalizado por Bush e pela Skull and Bones. Da mesma forma que, anteriormente, financiaram os nazis, mataram o JFK, apoiaram os soviéticos e contribuíram para a guerra no Vietnã. Na mitologia de Sutton, Bush sabia perfeitamente que ia haver um ataque terrorista e não só foi responsável direto por ele, como mais tarde culpou o Iraque, o Afeganistão e Osama Bin Laden, por si só um agente secreto da CIA. Uma história para outro episódio. O artigo sobre o 11 de setembro tem uma particularidade. Foi o último escrito por Sutton antes de falecer de ataque cardíaco em 2002. Milligan descreve a morte do seu herói num pequeno texto que faz duas coisas. Primeiro, dá uma grande canelada na Alexandra Robbins, a autora que temos vindo a citar ao longo deste episódio. E segundo, parece sugerir com muito cuidado e subtileza que a morte de Sutton pode não ter sido por causas naturais. Anthony Sutton faleceu em 17 de junho de 2002. De acordo com a informação disponível, 17 de junho de 1933 foi a data da celebração do centenário da Skull and Bones. A sua morte foi súbita e inesperada. Tinha 77 anos e o médico legista declarou que a sua morte foi devida a causas naturais.
Mesmo depois de repetidos pedidos e contactos, nenhum jornal publicou qualquer obituário sobre a sua morte e a sua obra. O Tony morreu menos de 3 semanas depois das primeiras cópias do America's Secret Establishment nos terem sido entregues pela gráfica. Entretanto, a Little and Brown antecipou a publicação do livro da Alexandra Robbins, o primeiro livro mainstream sobre os Bones. O seu livro será colocado na secção de História, enquanto que o livro do Tony será colocado na secção especulativa, juntamente com os OVNIs. São estes os tempos em que vivemos. E esta é sempre a maior dificuldade, não é? Perante o secretismo de algo como a Skull and Bones e a falta de informação mais concreta, tudo o que nos sobra são narrativas concorrentes, às quais temos que atribuir mais ou menos credibilidade. Mas é apenas justo repetir um velho clichê deste podcast e terminar este episódio com uma ligeira vénia aos teóricos da conspiração, ou neste caso, dar-lhes alguma razão. E não é preciso ir mais longe, basta voltar à família Bush. A certa altura, o podcast Conspiracy Theories, no seu episódio sobre a Skull and Bones, interliga várias figuras importantes. O Prescott Bush, que já conhecemos, era amigo de um indivíduo chamado Robert Lovett, secretário da Defesa do presidente Truman e um dos instigadores da criação da CIA. Foi ele quem contratou Frederick Truby Davidson como primeiro diretor de recrutamento da agência. No final dos anos 40 e início dos anos 50, o futuro embaixador Charles Sheldon Whitehouse, o famoso intelectual conservador William F. Buckley Jr. e o ativista e pacifista William Coffin passaram todos pela CIA, sendo que este último, o William Coffin, foi colega em Yale de George H. Bush, o pai. Como já vimos, este Bush foi diretor da CIA. No entanto, o seu filho George W. Bush não seguiu as pisadas do pai. No final dos anos 60, um senhor chamado Robert Gaw deu-lhe o seu primeiro emprego numa empresa agrícola no Texas. Mais tarde, outro senhor, William H. Draper, investiu na sua petrolífera. E quando finalmente se candidatou a presidente, Bush recebeu um generoso donativo de $1 milhão por parte do investidor e filantropo Stephen Adams. Ao chegar à Casa Branca, Bush levou consigo Edward McNally, um speechwriter, e também o Bill Donaldson, o chairman da US Securities and Exchange Commission. E 4 anos depois, em 2004, Bush enfrentaria o democrata John Kerry nas presidenciais que lhe garantiram o seu segundo mandato. E o que todos, absolutamente todos os nomes que acabei de citar têm em comum, já devem ter percebido, é que pertencem a ex-membros da Skull and Bones. Até a mulher do John Kerry, aparentemente, é a irmã gêmea de um Bonesman. E se imaginarmos que as mesmas relações de amizade e familiaridade e cooperação que encontramos entre Bush e outros Bonesmen se repetem nas centenas de outros membros da sociedade, a outros níveis hierárquicos e noutras instituições, não admira que Sutton tenha sentido o aroma, a conspiração, quando leu pela primeira vez a alegada lista de membros da Skull and Bones. Nos links úteis do episódio deixo uma lista dos membros mais conhecidos, compilada pela Wikipédia. Eu sei, vale o que vale, mas lá poderão encontrar vários jornalistas do New York Times, dezenas de juízes federais, o atual proprietário do site Ancestry.com, um assessor económico do Barack Obama, um ex-secretário do Tesouro, o fundador da FedEx, 2 vencedores de prémios Nobel, embaixadores americanos na Itália, China, Hungria ou França, o diretor do National Institute of Mental Health, um cartunista da New Yorker e até o ator Paul Giamatti. Ou seja, eles parecem mesmo estar em todo o lado, como os Illuminati. Nas palavras de Robbins, é isto que torna Yale diferente de qualquer outra universidade no mundo. Por baixo e em paralelo à vida universitária está uma matriz que suporta a estrutura de poder da instituição, e se alguém resolver o labirinto da universidade, ser-lhe-ão dadas as chaves para os túneis e as passagens que ligam os corredores do poder no mundo lá fora.
há duas hipóteses. Ou a Skull and Bones é de facto a grande rede social das elites americanas, criando propositadamente um grupo secreto de fidelidades e alianças para governar o país, quem sabe liderada mesmo pelos Illuminati ou qualquer outra força oculta, ou então estamos perante um fenómeno mais simples, menos conspiratório, mas não menos fascinante. A Skull and Bones escolhe alunos prestigiados e bem conectados porque as pessoas mais prestigiadas e bem conectadas têm uma enorme tendência de mandar os filhos para universidades como Yale. E por isso torna-se quase inevitável que esta gente se conheça toda e entre e ajude quando chega a posições de poder. Ou então, se preferirem pensar de outra maneira, o poder da Skull and Bones seria bem mais misterioso, esotérico e surpreendente caso o túmulo não se localizasse na Universidade de Yale, mas sim numa qualquer escola secundária da periferia de uma pequena cidade. E mesmo assim, a sociedade conseguisse fazer dos seus alumni os homens mais poderosos do mundo. Isso sim seria impressionante. Repito as palavras do sociólogo e investigador G. William Domhoff, que já ouvimos no episódio sobre Bohemian Grove, mas que vale a pena reencontrar. Eu dei-lhes um pequenito ajuste. Tudo o que fiz foi substituir Bohemian Grove por Skull and Bones. O mero facto de homens ricos de todo o país se reunirem em circunstâncias de tanta proximidade como as da Skull and Bones prova a existência de uma classe alta socialmente coesa. Demonstra que muitos destes homens conhecem-se mesmo, que comunicam cara a cara e que funcionam como uma rede social. Neste sentido, costumamos olhar para a Skull and Bones e outras sociedades semelhantes como o resultado de processos sociais que conduzem à coesão de classe. Mas estas instituições podem também ser vistas como facilitadoras de laços sociais. Uma vez formados, estes grupos tornam-se mais um caminho para a manutenção da coesão da classe alta. Tal como as orações a um deus coruja, as cerimónias de iniciação, as piscinas de cocó humano, as frases em alemão e as canecas em forma de caveira podem ser esquisitas, mas não revelam necessariamente nada mais estranho do que a excentricidade de gente rica e entediada. E as ações de um ou vários Skull and Bones não significa que a Skull and Bones, como entidade independente, age através dos seus membros com uma vontade própria. Ou pelo menos, se calhar, talvez, é nisto que prefiro acreditar. A outra opção parece-me pior. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.